A pergunta que cabe aqui é: eu de fato estou livre na minha vida financeira? Será que eu estou livre para administrar a minha vida financeira? Entenda uma coisa: quando a gente entra na questão financeira, existem níveis. Fala, existem níveis. Eu tenho vivenciado isso na minha vida. E um dia eu estava aqui no culto, eu tive uma experiência muito interessante acerca de níveis. Nós estávamos num louvor aqui. Eu não saí daqui, eu não fui teletransportado, porque eu não tenho isso, mas eu estava adorando ao Senhor, e em determinado momento eu senti que eu entrei num outro nível espiritual. Eu entrei numa região celestial diferente, e eu estava ali num momento muito gostoso, e eu continuei adorando, e de repente eu entrei num outro nível. Só que quando eu entrei nesse outro nível, meu irmão, pensa no nível de guerra que eu comecei a passar. E eu fiquei pensando o que está acontecendo, e parece que eu vi os demônios realmente. Eu percebi a presença deles muito próximo, e muito ataque na mente, mas eu continuei perseverando, adorando. E depois de um certo tempo, mesmo tendo todo o ataque, eu continuei adorando, e comigo, no meu espírito, conversando com Deus, falando: o que está acontecendo, eu não estou entendendo. De repente eu entrei num outro nível, e eu percebi um momento muito gostoso, um lugar assim, um refrigério muito grande na minha alma. E ali o Espírito Santo pôde ministrar ao meu coração sobre os níveis de céus que você entra, os níveis de guerra e de batalhas que você entra. Tem muitas pessoas que elas nunca saem da vida medíocre, porque elas não estão dispostas a pagar um preço. Porque todas as vezes que ela chega perto da cruz, que ela precisa morrer, ela sai correndo. Ah, não, o preço é muito alto. E aí nunca consegue elevar o nível dela, nunca consegue subir um patamar. Em que nível você se encontra? Eu acho muito interessante o livro de Ezequiel, no capítulo 47, quando a Bíblia fala que Deus fala para o profeta. Ele está à beira de um rio, e esse rio vai dar no santuário de Deus, e ele mede 1000 côvados, que é cerca de 465 metros. E aí ele mede, e quando ele passa pelo rio, as águas estão bem cobrindo somente os pés dele. Mas ele vai, e ele mede mais 1000 côvados, e as águas então estão nos joelhos. Depois ele mede mais 1000 côvados, e as águas estão nos lombos. E depois ele mede mais 1000 côvados, e aí ele fala que eram águas que ele só poderia atravessar a nado, porque eram águas profundas. Aquilo é uma realidade espiritual tão grande. Se cada cristão entendesse isso, esses níveis. Tem gente que vive sempre no nível raso, mas Deus te chama para você mergulhar em águas profundas. Fala para o seu irmão: Deus te chama para mergulhar em águas profundas. Mas tem gente que quer viver sempre no nível raso, por isso que conquista coisas pequenas, por isso que ele entra ano e sai ano e está sempre na mesma. Ele não prospera espiritualmente, ele não prospera profissionalmente, ele não prospera espiritualmente, financeiramente, como pessoa, emocionalmente. Ele não prospera nem fisicamente, que em vez de ficar mais bonito, fica mais feio. Geralmente quando eu olho para as fotos do meu casamento, hoje, 30 anos depois, dia 12 de abril, vou fazer 30 anos de casado, eu vejo que cada vez eu estou mais bonito.
E a minha esposa fala isso, e eu acredito mesmo. Mas é uma realidade. O amor faz bem. Ser amado é muito bom. Então você precisa acreditar. Você precisa acreditar no que está escrito nessa palavra. Por que muitas pessoas não prosperam? Porque isso aqui para ele, quem sabe, é um livrinho de história. Quem sabe ele está aqui como a mãe, quando contava historinha para ele dormir. Às vezes ele vem para um culto e ouve aqui como ele ouvia as historinhas que a mãe contava para dormir. Mas isso aqui são palavras de vida. Diga, são palavras de vida. O livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 1 e 2, é um texto que nosso apóstolo gosta muito, mas é uma realidade muito interessante. Aumenta só um pouquinho o retorno para mim. Gálatas 4:1 diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menino ou é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Aqui o apóstolo Paulo ele traz uma explicação muito interessante sobre a questão da nossa filiação em Cristo. Mas essa é uma realidade espiritual muito forte. Diz que o herdeiro, enquanto é menino, você e eu somos herdeiros. Projeto na tela para mim Efésios 1:3. Continue em Gálatas aí, só leia na tela aqui, para nós não sairmos fora, só para... Olha o que diz lá: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com algumas bênçãos. É assim que está escrito? Com uma bênção. É com duas bênçãos. Não, está escrito com todas. Diga todas. Diga todas. Todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes. Aonde? Aonde? Então, onde é em Cristo? Na sua palavra. Uma coisa vai conectando a outra. Então o fato é que Deus já nos abençoou. O verbo abençoar ali está no passado. Isso quer dizer que Deus já fez tudo o que Ele tinha que fazer por mim e por você. Você pode viver o maior nível de prosperidade na alma, no espírito e no corpo que você queira viver. Mas para isso acontecer, você precisa parar de ser menino. Fala, parar de ser menino. Porque a criança, o menino, a criança, ele não sabe. Se você pega o filho de 2, 3 anos de uma criança de um homem muito rico, ou de um rei, ele não sabe que ele tem direito a tudo aquilo. Por quê? Porque ele é criança. Mas ele tem direito. Ele é o herdeiro do trono. Ele tem direito àquilo. É um direito dele. Mas o fato é que, por ser menino, ele não consegue usufruir do direito que tem. E ele precisa de quê? De tutores, de curadores, de pessoas que o ajudem. Então, o nosso papel aqui como pastor, o papel do apóstolo, é exatamente o tutor. É ensinar você que você tem direito a uma herança. E que você precisa amadurecer para tomar posse disso. E que essa herança já foi conquistada lá na cruz, há mais de 2000 anos atrás. Isso já é seu direito. É sua herança. Você precisa o quê? Se apropriar disso. Mas por que as pessoas não se apropriam? Porque elas não têm conhecimento profundo da palavra. Elas não leem a Bíblia, elas não estudam a Bíblia, elas não se debruçam na palavra.
tem um conhecimento muito raso. A igreja tem oferecido um monte de cursos que você possa se aprofundar na palavra. Tem gente que faz a escola de líderes e basta para ele. O que é a escola de líderes? É um ensinamento básico e raso. Tem gente que se converteu há 15, 20 anos e a única coisa que ela tem é a escola de líderes. E ela não busca um conhecimento mais profundo, não busca crescer. E aí depois não sabe porque a vida dela não desenvolve, ela não cresce. Por quê? Porque é menino ainda. Apesar de ter uma idade já avançada e deveria ser um adulto espiritual, continua menino, continua vivendo à mercê das verdades, vive assentado mendigando à beira do caminho como Bartimeu. Tem muita gente assim, sentado mendigando, quando ele deveria estar o quê? Trabalhando, desenvolvendo realmente a sua fé. Então muitas pessoas estão aprisionadas por causa disso. Então é exatamente isso que Gálatas, o apóstolo Paulo está escrevendo e ensinando em Gálatas, que apesar de você ser herdeiro, muitas pessoas não desfrutam. Por quê? Porque são meninos. E o último texto que eu quero ler com você é Mateus 6, vamos lá. Mateus capítulo 6, versículo 19. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões roubam e minam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Pode continuar. Porque onde estiver o teu tesouro, onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Isso vale uma reflexão. E a pergunta é: aonde está o teu tesouro? Às vezes, se eu perguntar para você qual é o teu maior tesouro, às vezes você pode falar que é a família, às vezes você pode falar que é Deus, você pode falar que é muitas coisas, mas o que vai demonstrar aonde está o teu tesouro não é aquilo que você fala ou que você expressa com a sua palavra, é a sua atitude. Aonde você tem investido o maior tempo? Onde tem sido a sua maior prioridade? Quando ele fala para nós não ajuntarmos tesouro na terra, porque qual o sentido de Jesus falar isso, para não ajuntar tesouro na terra? Ele não está falando que você tem que ficar pobre. O sentido que ele está falando é: você não pode ter o teu coração nessas coisas. Tanto é que lá em Mateus 6,33 ele fala: buscai pois em primeiro lugar o que? O reino de Deus e a sua justiça, e todas estas demais coisas, então isso são coisas, vos serão acrescentadas. Então Deus quer acrescentar sobre a minha vida e sobre a sua vida. Deus quer acrescentar muitas coisas, mas a prioridade nossa, o coração nosso tem que estar aonde? Em Deus, no reino. É quando tem aquela camiseta que foi feita, Deus primeiro. Quando eu realmente consigo entender isso, e o meu coração realmente entende que Deus está em primeiro lugar. Se não fosse Deus, onde eu estaria, né? Como diz a canção do pastor Júnior. Então, se não fosse Deus, é ter esse sentimento de gratidão todos os dias. É todos os dias você acordar e falar: obrigado, Senhor. É você entender que o seu coração está totalmente conectado em Deus, tendo esse sentimento de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele te deu.
pela vida, porque a vida quem te dá é Deus, a sabedoria quem te dá é Deus, a habilidade para desenvolver a sua profissão quem te dá é Deus. Tudo que eu e você temos é Deus que nos dá. E se nós temos esse entendimento, nós vamos amanhecer todo dia com o coração agradecido. E em vez de você amanhecer já com aquela cara de maracujá de gaveta, ou cara de elefante que chupou limão, você vai amanhecer com um sorriso no rosto, falando obrigado, Senhor. E você sabe que sorrir economiza, né? Fazer essa cara feia, ranzinhos aí, ela gasta mais músculos do que sorrir. Então sorria que você está economizando. Fala para o seu irmão, sorria que você está economizando. E o segredo de ficar rico é gastar menos do que ganha. Então começa economizando músculos da face, sorria. Não é tão bom sorrir, meu irmão. É tão bom dar risada, é tão bom dar gargalhada. Isso desestressa, né? Aumenta a serotonina. E aí a pessoa está estressada, está toda perturbada, chegou aqui falando, meu Deus, como que eu vou pagar a conta amanhã? Se você faz as coisas erradas, é óbvio que você vai colher as consequências das coisas erradas que você fez. Porque quando você dá um passo maior do que a perna, você vai sofrer as consequências disso. Você vai ficar perturbado, você vai ficar angustiado, triste, abatido. E olha o que Jesus continua falando aqui. Passa para o próximo versículo, 22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Versículo 23. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas? O que ele está falando é que a luz do corpo são os olhos. Você já ouviu falar que os olhos são as janelas da alma? Então, se a luz do corpo são os olhos, e se os meus olhos forem bons, o meu corpo terá luz. Então, os teus olhos serem bons é você exatamente parar numa vitrine, olhar e saber que você só tem 100 reais e o negócio custa 200, né? E aí você vai lá e gasta o negócio e você só tem 100, você já ficou endividado em 100, né? Aí o que acontece? Depois o que acontece é o que ele está falando. Se os teus olhos forem mal, todo o teu corpo será tenebroso. Depois você está lá com dor no corpo, estressado, angustiado, pensando o dia inteiro, pensando a noite toda, como que vai pagar a conta, como que vai pagar a fatura do cartão, como que vai pagar aquele boleto. E aí teu corpo todo está cheio de trevas. Mas por que o corpo está cheio de trevas? Porque os olhos não foram suficientemente bons na hora de escolher. Por exemplo, olha para Eva, quando ela olhou lá o fruto, a Bíblia diz, vendo Eva que o fruto era bom para se comer, então ela viu, e aí as trevas dominou o coração dela. Tudo vai entrar por aquilo que você vê. Então às vezes eu vejo muitos carros bonitos, gostaria de ter muito carro. Quem não gostaria, qual homem não gostaria de ter uma Ferrari, né? Todo homem gostaria de ter uma Ferrari, mas aí você compra uma Ferrari e aí você não consegue. Você ganha uma Ferrari, por exemplo, aí você vai andar de Ferrari, aí quando chega o IPVA mesmo, quando chegar aí você fala assim, vou vender esse negócio aqui. Não, aí quer dizer, aí você anda na cidade de Campo Grande, quebra uma rodinha, porque está cheio de buraco a cidade, né? Então aí você vai lá e quebra uma rodinha, aí você vai lá, manda consertar a roda, 10 mil reais. Aí você fica apavorado, né? Aí fica perturbado. Não, tem gente que não tem nem sabedoria para pedir. Eu, quando vivia uma vida de draga mesmo, quando eu estava lá na lona mesmo, eu não pedia para Deus me dar um carro. Eu falava, Deus me dá condições para ter um carro. Porque tem gente que fala, Deus me dá um carro. Aí tem um carro, fica na garagem porque não tem dinheiro para pôr gasolina. Pelo amor de Deus, vai ter tanta falta de sabedoria assim. Então você tem que, até para pedir, você tem que saber.
Deus me dá condições para ter o carro. Que adianta ter um carro e não poder desfrutar do carro? Então, por muito tempo eu tomei muita chuva. Eu fiquei andando muito de moto, né? E eu lembro que morava lá na Nova Bahia, eu ficava olhando as nuvens, se ela estava para o lado do Carandá ou se ela estava para o lado do Atacadão. Aí a nuvem estava para o lado do Carandá, eu corria para o lado do Atacadão, e aí o vento soprava e me molhava. Eu falei, brincadeira, mas olha, cansei de tomar chuva assim. Eu ia para o outro lado, parece que o vento soprava e a nuvem me molhava. Chegava às vezes aqui na igreja encharcado, tinha que voltar quase para trocar de roupa, mas tinha que trabalhar encharcado. Mas quando que eu comprei carro? Quando eu senti que, bom, agora eu tenho condições de ter um carro, porque eu posso abastecer, eu posso andar de carro. Aí fui quando eu troquei de carro. Então, é um passo de cada vez. A gente cresce um degrau de cada vez. E aí, para finalizar, o último versículo aqui, versículo 24, olha o que ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Algumas traduções diz a mamon. Eu não posso servir a Deus e a mamon, ou a Deus e as riquezas. Então, o que Jesus está nos ensinando é que existe uma entidade espiritual por trás do dinheiro. Existe uma ação demoníaca por trás do dinheiro. E muitas pessoas estão aprisionadas por um espírito de avareza. Muitas pessoas, elas não conseguem desfrutar das bênçãos de Deus. É que nem a historinha da criança que enfiou a mão num jarro para pegar uma moedinha que estava dentro do jarro. E ela enfia a mão lá no jarro, e quando ela pega a moedinha e fecha a mão não sai, ela começa a chorar. E a mãe vai lá para acudir a criança, e a mãe fica tentando entender por que a mão não sai. E aí de repente a mãe entende que a criança pegou alguma coisa, e ela fala: o que você pegou? Uma moeda. E aí a mãe fala: solta a moeda que a sua mão sai. Não, mas eu quero a moeda, e ela fica ali chorando. Aí a mãe pega lá uma nota de R$50, né, e fala assim: eu te dou essa nota se você soltar a moeda. Não, eu quero a moeda. Tem muito crente assim, só quer a moeda, quer viver uma vida miserável. Deus tem uma vida tão extraordinária preparada para você, mas você não abre mão. É um espírito de avareza que aprisiona, que prende. A pessoa está servindo a mamon, está servindo uma vida financeira desgraçada. Exatamente por quê? A palavra desgraçada é exatamente sem a graça de Deus, é fora da graça de Deus. Por que as pessoas estão vivendo essa vida desgraçada? É porque ela não decide consagrar a sua vida financeira a Deus. Ela acha que ela é mais sábia do que Deus, que ela consegue. Queridos, você acha que Deus mandou escrever essas coisas sobre o dízimo, sobre ofertas na Bíblia, porque Ele precisa do seu dinheiro? Deus não precisa do meu dinheiro, Deus não precisa do seu dinheiro. Ele fez isso para nos ensinar a ter um coração generoso. Ele fez isso para nos ensinar a sermos liberais e aprendermos a desfrutar de uma vida abundante. Mas muitas pessoas, elas ficam aprisionadas. Não, isso é tudo que eu tenho. Ela se prende àquilo e não consegue romper. E aí não consegue viver uma vida financeira abundante. Aí você olha, a pessoa está 15 anos dentro da igreja e está do mesmo jeito financeiramente, ou às vezes até pior do que quando começou. E isso tem alguma coisa errada. A pessoa precisa buscar uma libertação, a pessoa precisa buscar ser livre. E ela tem que buscar. Nós temos o quê? Temos discipuladores, nós temos pastores que vão poder te orientar e te ajudar. Eu não consigo. Tem gente que só sabe falar assim: eu não consigo, mas ela não faz nada para conseguir. Pergunta para o seu irmão: você está fazendo alguma coisa para conseguir?
para a gente finalizar, encerrar, quero só dizer uma coisa. Quando eu falo sobre níveis, eu tenho experimentado isso na minha vida. Níveis que Deus... Às vezes eu olhava um compromisso que eu assumia, aquele compromisso para mim era, meu Deus, eu olhava para aquilo e falava, será que eu vou vencer? Todo mês parece que eu tinha que matar um gigante para vencer aquele compromisso. Mas Deus sempre dava as condições e pagava, não era dívida, era um compromisso. Mas eu vivia às vezes naquele limite. E eu me recordo que no ano de 2008, eu vivia uma vida, eu não devia na pasta, não entrava no cheque especial, nunca deixei de pagar o meu cartão de crédito no mínimo, sempre paguei ele total, sempre, desde que tive cartão de crédito, eu já coloquei no débito automático para não ter esse problema. Mas o fato é que vivi aquela vida limitada, e aquele ano eu falei, Deus, eu não quero mais viver assim. Às vezes o filho chegava e falava, pai, dá para comprar isso? Eu falava assim, espera. Então aquilo começou a me incomodar por demais. E aí eu comecei a buscar Deus. Aquele ano eu falei, Deus, esse ano eu preciso romper. E eu comecei a orar, comecei a ler muitos livros. Comprei vários livros no que diz respeito à vida financeira e comecei a estudar. Falei, tem que haver um segredo, tem que haver alguma coisa. E Deus foi abrindo meu entendimento para um outro nível. Aquele ano eu rompi e comecei a conquistar muitas coisas que até então eu não conseguia conquistar. Mas eu comecei a conquistar por quê? Porque mudou algo aqui dentro. E mudou algo aqui dentro. Houve um nível de revelação que gerou uma mudança na minha mente. E eu entrei no outro nível. E depois disso eu vim caminhando e de repente eu ficava incomodado com o compromisso. E aí depois eu passei por um outro compromisso maior. E é impressionante que quando eu fui para assumir esse compromisso maior, sabendo de tudo que envolveria, e eu sentei com a minha esposa e falei, olha, nós vamos ter que ajustar algumas coisas, mas dá para a gente assumir esse compromisso para realizarmos o nosso sonho. E aí fomos. E é impressionante que esse compromisso maior, hoje, não me tira o sono, eu não fico perturbado, todo mês a provisão vem, e a palavra que Deus ministrou ao meu coração quando eu assumi esse compromisso, não vereis vento, não vereis chuva, mas contudo o vale vai se encher de água, que é um texto onde as pessoas estavam há 7 dias sem beber água, e Deus liberou essa palavra, e veio uma tromba d'água e encheu ali os pocinhos secos que eles cavaram. Então, o que é isso? O que mudou? Eu tenho uma palavra de Deus para mim, e aquilo que Jesus falou, não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se Deus te liberar uma palavra, fique firme nessa palavra, porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Amém? Vamos colocar em pé. Quantos têm uma palavra de Deus na sua direção? Queridos, você tem que viver. Eu não sei como funciona na sua vida, mas na minha vida, geralmente, a cada ano, ou às vezes 2, 3 anos, Deus me dá uma palavra e eu fico 2, 3 anos com aquela palavra dentro de mim. Aquilo no meu espírito é uma vida, aquilo se torna tão vívido no meu espírito. E você vai olhando o que Deus está fazendo, mas está fazendo por quê? Porque a palavra se torna verdade. Então o que você precisa, na verdade, é de uma palavra. Fala para o seu irmão, o que você precisa é de uma palavra. Então, vai buscar de Deus, Deus vai te dar uma palavra e você vai ter as conquistas que você nem imagina, você vai ter. Serão conquistas inimagináveis quando você realmente se render a essa palavra. Amém? Eu quero que você coloque a mão no coração. Nós vamos orar.
Depois os obreiros vão passar distribuindo os envelopes. E a equipe de louvor vai ministrar uma canção. E você vai poder trazer a sua oferta, trazer o seu dízimo nesta noite. Mas antes eu quero orar para que o Espírito Santo possa trazer uma palavra ao teu coração, porque é isso que você precisa, é uma palavra. Uma palavra muda a tua história, muda a tua sorte. Pai, no nome de Jesus, eu quero colocar diante de Ti cada um dos Teus filhos e filhas nesta noite. Eu sei que uma palavra na nossa direção muda a nossa história, muda a nossa sorte. O que cada pessoa aqui precisa é de uma revelação plena, completa e total dessa palavra. Pai, eu peço que o Espírito Santo esteja ministrando em cada coração aqui, ó Pai, uma palavra para que eles possam desfrutar de uma vida abundante, para que eles possam ter uma vida financeira abundante, mas que eles estejam dispostos também a renunciar aquilo que o Senhor pedir a eles, que eles estejam dispostos a abrir mão daquilo que precisa abrir mão, Senhor, para que eles possam entrar no novo nível, para que eles possam desfrutar do melhor de Deus. Pai, eu os abençoo com toda a sorte de bênção, para que eles vivam os melhores dias deles na face da terra, para que eles cumpram o propósito para o qual o Senhor os estabeleceu nessa terra, e que eles possam glorificar o Teu nome, ó Pai, nessa terra, no nome de Jesus, amém. Os obreiros vão passar distribuindo o envelope, e enquanto a equipe de louvor está ministrando, você já pode pegar a sua oferta, o seu envelope. Você pode vir ao altar, trazer o seu envelope, trazer a sua oferta, entendendo que há um milagre de Deus na tua direção quando você obedece, amém?